pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos na elétrica industrial. Neste tutorial nós vamos falar sobre a aplicação, o uso das tabelas técnicas, tá bom? Dentro de um exercício prático aí, bem simples aí para nós podermos entender o uso e as aplicações aí no caso, tá? Então, a aplicação do uso da tabela vai acontecer em cima desta máquina aqui, ok? Então nós temos aqui uma esteira, tá bom? Nessa parte aqui nós temos uma esteira, ela é uma seladora, ok? Nós temos aqui o painel elétrico, a representação do painel elétrico, tá? As dimensões da máquina, de largura e de layout, correto? Então nós temos aqui o comprimento dela de 10. Bom, o trabalho vai ser realizado dentro desse comprimento aqui de 10 metros, correto, pessoal? Então a capacidade dessa máquina é de 30 kg, tá bom? O trabalho ser realizado é em 4 segundos e a alimentação desta máquina é em 220 volts aí no caso. O que é que nós precisamos definir para essa questão? A ligação dos motores, cabos fusíveis, o disjuntor, contator, relé térmico, botoeiras, motor e também a caixa normalizada, que é a caixa do painel, onde vai ser montado todos esses elementos aí. Então, vamos ver como é que funciona. O primeiro cálculo é a definição do motor, o potencial mecânico do motor, onde ele se dá através de uma equação bem simples aí, né? Que é a força, que é dada em Newton, ok? Multiplicado aí pela distância, tá bom? Em metro, e o tempo, obviamente, em segundos, ok, pessoal? Dividido por 736, que vai me fornecer aí a potência em CV, correto? Nós sabemos que um CV é igual a 736 e um HP é igual a 746 watts aí de potência, tá bom? Então, comparando esses dois, nós tiramos aí o potencial mecânico do motor aí no caso. Bom, se eu pegar aí, né, transformar o 30 kg em Newton, então vai ficar 300, porque eu multiplico ele por 10, correto? 300 vezes 10 do comprimento dividido pelo 4, que é o tempo, né, de realização desse trabalho aí no caso. E então, dividir ele por 736, nós vamos ter aí um potencial de 1,01 CV neste caso. Bom, então, pegando esses valores agora, indo para a nossa tabela, tá? Algo importante e fundamental eu preciso saber. Será que o nosso motor com 2 CV ele funciona muito bem ou não? Então, sendo uma máquina, eu preciso de um potencial maior, correto? Que é o de motor de 4 polos. Nós sabemos então que o motor de 2 polos, tá? Ele ganha velocidade e ele tem força, tá? Mas a força dela é relacionada à sua velocidade, ok, pessoal? Então, seu potencial é baixo aí no caso, tá? Quanto maior a força, menor é a velocidade. Quanto maior é a velocidade, menor é a força desse motor, tá bom? Então, neste caso, usaremos um motor com 4 polos. Por quê? Porque 4 polos nós temos um potencial, né, maior, uma força maior nesse caso, um torque maior neste caso, correto? Então, nós vamos usar este motor de 4 polos aqui. Tá bom? Esse motor ele é ligado em 220 volts, então vamos obedecer esta regra e aqui está também a nossa tabela padrão aí, ok? Então vamos ver como é que funciona. Nós já definimos, nós temos aí um motor de 1 CV, tá bom? Então um CV 4 polos, 220, 60 Hz e obviamente esse motor ele tem um trabalho aí de 4 segundos. Veja bem, tem que prestar muita atenção. O trabalho dele é em 4 segundos, tá? Não tem nada a ver isso com o conjugado dele, ou melhor falando, com a corrente de pico desse motor que permanece no circuito por 4 segundos. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Então, nessa questão, precisamos prestar atenção muito nesse ponto aí, beleza? Então vamos ver como é que funciona. Nós temos aí o motor de 1 CV, nesta linha então de 1 CV, nós vamos ter aí um RPM de 1730, uma corrente nominal de 2,98, um fator de corrente com rotor bloqueado, que é o IP/N, tá? Esse fator ele define para mim a corrente de pico, então eu preciso prestar atenção também nele. Vamos ver então
Então nós temos para esse motor uma corrente nominal em 222,98. Nós temos aí IP/IN, o valor é de 8, tá bom? E nós temos então a rotação síncrona, que é de 1730. Veja bem, se eu levar em consideração o número de polos, tá, e a frequência com que ele está rodando, com que ele está na rede, então você vai perceber que é 1800, mas a tabela ela mostra 1730. Por quê? Porque nós estamos falando aí numa rotação síncrona, que depende aí do número de polos, da frequência e tudo isso, tá? E quando tudo isso está ligado ao motor, está acoplado ao motor, está no motor, que é o motor, então nós temos perdas aí no caso, tá? Que é as perdas por rotações síncronas aí. Então, a tabela mostra 1730, mas ele está dentro de um parâmetro de 4 polos aí, ainda está, né? Correto? Então, nós temos aí estas situações. Bom, então vamos lá. Se eu pegar agora a rotação, a corrente nominal, tá? O valor da corrente nominal e multiplicar ele pela corrente de pico, tá bom? Pelo fator de pico, aqui ó, fator IP/IN, nós vamos ter a corrente de pico, que é de 23,84, tá? Essa é a corrente de pico, tá? Quando eu ligo esse motor, essa corrente ela atinge este valor, aproximadamente esse valor, e ela fica na rede aí por 4, 5, 3 segundos aproximadamente, tá bom? Então esse é o problema, o dimensionamento de todos os elementos estão colocados em função desta corrente de pico. Então vamos ver como é que funciona. Nós temos aí, quanto tempo esta corrente de pico fica no meu circuito? 4 segundos, ok? Então se você for analisar, nós estamos aí 4 segundos. Então nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3 e nós temos 4 segundos aí colocados, tá? Agora, quanto que é o valor da corrente de pico? A corrente de pico, se você for calcular teoricamente, 23,84, tá bom? Bom, nós não temos aqui um valor colocado de 23,84, então eu vou ter que aproximar isso daqui, tá? Para a nossa tabela de 25. Por quê? Porque nós temos aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tá? 100 amperes, ok? Nós estamos falando aqui aproximadamente de 25 amperes. Então, entre 20 e 30, 25 amperes, correto? Neste cruzamento aqui, ó, do tempo de pico, né, que fica essa corrente no circuito e também a corrente de pico, nós temos aí esta situação, tá? Este cruzamento, esse ponto comum aí, ele está dentro de duas curvas características do nosso fusível, tá bom? De ação retardada aí no caso. Então eu vou pegar o maior mais próximo, que é exatamente aqui a nossa corrente de 10 amperes. Então o nosso fusível, neste caso, ele vai ser um fusível de ação retardada e de 10 amperes, ok? Então, pela tabela já está definido o nosso fusível, ok, pessoal? Então vamos agora definir o nosso disjuntor termomagnético. Veja bem, pessoal, poderíamos usar aí um disjuntor comum, normal aí, desse que a gente compra lá na loja? Poderia sim, sem problema nenhum. Posso usar? Posso usar, tá bom? Mas quando se fala em motores, disjuntor, quando eu estou aplicando nos motores, então eu devo usar o disjuntor motor, tá bom? Neste caso aí, nós temos aí o nosso MPW40. Ele tem aí uma proteção contra sobrecarga e também curto-circuito, ok, pessoal? Então nós temos aqui, olha, ele tem uma faixa de ajuste, tá? De corrente, que ele vai aí, né, até o seu potencial. Você precisa saber aí a corrente nominal do seu circuito e na linha, então, para você poder saber. Então você precisa também saber o disparo magnético. Se houver um curto-circuito na rede, ele vai disparar com quanto então, né, nesse caso aí, né? Ele vai ser cortado, ele vai cortar essa energia com quanto de corrente aí no caso, tá bom? Então eu preciso prestar muita atenção. Como é que eu vou escolher agora este disjuntor motor termomagnético? Então eu preciso saber o seguinte, tá?
Veja bem, é aquela questão, né? Saber a corrente de pico é fundamental, importante, e também saber a curva característica aí do nosso disjuntor em relação aos disjuntores normais. Estamos falando aí sobre os motores, disjuntores motores, aonde eu já trago aqui uma certa proteção contra temperatura e proteção contra aí os curtos-circuitos que podem acontecer na rede, tá bom? Então, qual é o nosso disjuntor? Qual é que nós vamos usar? Eu preciso prestar atenção no motor, tá bom? Esse motor vai ser ligado em que? 220, 240, 380, 440, vai ser ligado como? O nosso motor vai ser ligado em 220, então eu vou trabalhar na coluna de 220 volts aí no caso. E eu preciso saber qual é também a corrente nominal desse disjuntor, então eu preciso prestar atenção nesses dois pontos. Terceiro ponto é saber qual é o CV que nós determinamos através do cálculo. Neste caso vai ser o CV de 1 CV, correto ou não? Então, na linha agora, né, ó, nesta comparação, neste cruzamento, nós temos aí a corrente nominal do nosso disjuntor igual a 4 amperes, tá bom? Nós vamos escolher então o nosso disjuntor, correto, pessoal? E então esse disjuntor agora ele tem um potencial, ele tem aí uma capacidade, uma corrente nominal de 4 amperes. Veja que, mas 4 amperes não é baixo, não é pouco? Não, ele é o suficiente. Por quê? Porque ele vai trabalhar dentro de uma faixa de ajuste e o disparo magnético dele é até 52 amperes. Tá bom, pessoal? Então preciso prestar atenção nessa questão aí, né? Olha, veja, a corrente de pico ela é 23,84 e o meu disjuntor ele suporta até 52 amperes, tá? Eu vou ter aí uma faixa de ajuste de corrente nominal para a parte de temperaturas a partir de 4 amperes, ok? Então vamos ver aí os nossos próximos elementos. Bom, estamos falando agora sobre os contatores, tá bom? Nesta ligação, nessa instalação, o suficiente é um contator, tá bom? Com contatos auxiliares aí já acoplados, já colocados nele, tá bom? Então vamos ver como é que funciona aí a nossa tabela sobre os contatores. Eu preciso saber, tá bom? Em qual modelo eu vou trabalhar agora nessa questão, tá? Todos os nossos contatores, pessoal, eles são contatores AC3, tá bom? O contator AC3, ele tem aí um potencial intermediário, ou seja, tem lá o nosso AC1, AC2, que são para cargas, usado para cargas baixas. Nós temos aí então o AC3, que é para cargas médias. E nós temos o AC4, o AC5, tá bom? Que é para cargas altas aí neste caso, tá? Usado para máquinas pesadas com alto potenciais. Que no nosso caso, tá bom, pessoal? Nós poderíamos usar aí um AC1, um AC2, tá bom? Mas como que nós estamos falando sobre máquinas, nós estamos falando sobre motores, então, para sempre e por toda a vida, devemos usar o AC3 para o caso dos motores, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu vou escolher? O nosso potencial, a nossa ligação é em 220, então eu vou trabalhar dentro da linha 220, ok, pessoal? Então, por quê? Porque nós temos aí os nossos contatores em 127, nós temos os nossos contatores 220, nós temos os nossos contatores 24 volts, ok, pessoal? Então, este contator, nós estamos falando em 220, tá bom? Este contator aqui, ele é para 220 volts. Então, na linha 220 volts, eu vou escolher exatamente aqui a minha condição, tá bom? Ou seja, eu preciso prestar atenção, qual é o CV? Qual é o CV que nós calculamos, que nós estamos usando? É um CV? Então, na linha CV, eu vou observar o 3 aqui, ó. Tá prestando atenção nessa questão? Olha aí, nós temos o número 3, que é o número mínimo nessa tabela em CV. Ok, pessoal? Nós temos aqui CV e nós temos aqui CV. Então, o mínimo que eu tenho nessa tabela é 3, então eu vou usar 3. O que define para mim exatamente um contator
CWM com uma corrente de 9 amperes, CWM 9, ok? AC3 CWM 9, tá? Então nós vamos usar exatamente aí este contador para o nosso trabalho agora nessa questão. Bom, então vamos lá para o nosso relé térmico, ok, pessoal? Vamos ver como é que funciona o nosso relé térmico. No relé térmico, então eu preciso observar alguns pontos fundamentais que definem para mim o relé térmico, que é a faixa de corrente e o fusível, tá bom? Esses dois pontos são fundamentais para que eu possa achar aí o meu relé térmico ideal para esta questão. Tá bom? Então, tendo esses dois pontos já em mãos, em vista, então eu vou lá saber qual é o fusível que eu calculei lá na primeira parte. Vocês lembram lá do nosso fusível que foi de 10 amperes, tá bom? Então, observando lá o fusível, eu vou vir aqui nessa tabela e vou trabalhar exatamente na linha do fusível. Ok, pessoal? Então, nós temos aí um fusível de 10 amperes. Estamos usando um fusível de 10 amperes. Então, a minha linha de raciocínio e de escolha vai ser o de 10 amperes, tá bom? Aonde a faixa de corrente agora ele vai de 2,8 a 4, correto? Ele pode ser acoplado, montagem direta, ele pode ser acoplado a um CWM9. Opa, este CWM9 é exatamente o nosso contador que nós escolhemos lá no item anterior, tá bom? Isso para mim define exatamente a referência, o modelo com que eu vou usar, RW27, tá bom? Nós temos então aqui um relé térmico RW27 1D3 U004. 4, ele é a corrente máxima a partir, né, desta corrente que ele então começa a acionar, ok? Então nós temos aí esta condição, esta referência e a nossa escolha do relé térmico nessa questão. Bom, então vamos lá para os nossos condutores. Os nossos condutores, pessoal, eu preciso saber como que ele vai ser montado, como que ele vai ser fixado, como que ele vai ser colocado, instalado aí no caso, tá bom? Ele pode ser colocado de várias maneiras. Ele pode ser colocado lá no conduíte dentro da parede, correto? Então, se os cabos vão dentro do lado conduíte, tá? Na parede, ele tem uma classificação, que é a classificação B1. Então, para isso, eu preciso observar aqui B1 também na outra tabela, ok? Então, se ele é um cabo multipolar, tá bom? Bastante usado dentro da empresa e ele vai dentro do conduíte também, então ele já é classificado como B2, ok? Então, esse B2 eu vou observar na outra tabela, B2, tá? Se ele é bifásico ou se ele é trifásico, correto? No nosso caso, ele é trifásico, tá? Ele pode ser também o método de instalação número 11, que classifica ele como C, tá bom? Ele pode ser o método de instalação 12, que classifica ele também sendo C, tá bom? No nosso caso, nós estamos falando o seguinte, tá? Que nós vamos escolher a classe B1, ou seja, condutores isolados ou cabos unipolares, tá bom? Em eletrocália. Poderia ser outras classificações aqui? Poderiam ser, sem problemas nenhum, tá bom? Poderia ser uma classificação B2, poderia ser uma classificação B1, poderia ser uma classificação C, sem problemas nenhum, tá bom? No nosso caso aqui, nós usamos aí os condutores isolados, cabos unipolares, não são cabos multipolares, tá bom? Não são, tá? Colocados, esticados aí em eletrocália,
tá? Que estão na parede aí numa certa condição, beleza, pessoal? Então isso classifica para mim B1. Lá agora na coluna B1 nós vamos ter exatamente, tá, o nosso condutor, tá? Esta instalação, ela é bifásica ou ela é trifásica? Quantos cabos vão passar aí neste eletrocalha que estão carregados, tá bom? Então, nós estamos falando sobre 3 cabos aí carregados, tá? Ok? Então, nessa condição, observando agora a corrente de pico, lá que nós calculamos que deu 23,8 alguma coisa, tá bom? Então, o nosso cabo, o nosso condutor está dentro de uma classificação B1, ele é de cobre, ele é trifásico e, obviamente, pode ser de 21 amperes? Não, porque a corrente de pico que está acontecendo lá é de 23, quase 24 amperes, aproximadamente 24 amperes. Então, o mínimo que eu posso usar é de 28 amperes. Então, isso classifica para mim um cabo de 4 milímetros. Ok, pessoal? Tudo certo até aí? Então, bora lá. Como que vai ficar a nossa instalação agora? Nós temos lá uma rede trifásica, tá? Nós vamos ter aí na parte interna do painel, tá bom? Lá dentro do painel, o circuito de força ou circuito de potência. Circuito este que traz potenciais maiores e pesados, correto, pessoal? Então, nesse circuito ele tem que ficar isolado, ele tem que ficar dentro do painel, tá bom? E agora nós temos o circuito de comando. O circuito de comando é aquele que fica na porta do painel, tá? Fixado na porta do painel, que são os botões, botoeira, disjuntores e outros mais, tá bom? Então eu sou obrigado a prestar atenção nessa questão. Normalmente os desenhos técnicos, pessoal, eles não são mostrados assim, desta forma, conforme está colocado aí para vocês, que vocês estão enxergando, né? Essa parte aqui, ó, não existe um desenho desse tipo aqui nessa questão, olha só, né, ó. Tá bom? Não temos aí uma situação dessa. Normalmente os nossos desenhos, eles são técnicos, tá? Eles são representados de forma técnica e é lido de forma técnica, ok, pessoal? Vocês estão entendendo? Então, vamos voltar só um pouquinho que eu quero comentar com vocês a respeito da instalação, da ligação do motor. Bom, a corrente de pico é aproximadamente 24 amperes. Será que a minha rede, ela comporta, ela suporta, ela alimenta exatamente esse motor sem ter problemas nenhum aí, tá bom? Ok? Vocês entenderam essa questão? O que acontece na prática é o seguinte, quando eu ligo esse motor, vamos supor dentro de uma residência, tá? Onde a rede é única, nesse caso. Se eu ligo esse motor, o que é que vai acontecer com a lâmpada? Ela vai enxugar a lâmpada, ela vai sugar a energia da lâmpada, ela vai diminuir a sua luminosidade. Nós percebemos isso. Casas aí que tem um único circuito, onde o chuveiro está ligado, então o que acontece quando liga o chuveiro? Toda a rede é sugada, porque ele tem que mandar maior energia para o chuveiro, porque tem maior potencial. Ok? A questão é, o nosso motor, ele deve ser ligado de forma direta ou indireta? Ele deve ser ligado somente em 220 ou em 380, 220? Como que eu vou ligar esse motor? 23,80 e pouco, né? É o suficiente? A rede alimenta este motor sem ter problemas nenhum? Se então, né, alimenta sem problemas, se então sim alimenta, então eu vou ligar o meu motor exatamente em triângulo, aqui nesse caso, eu vou fazer o fechamento do motor em triângulo, tá? Vou pegar o fio, né, que está aqui dentro dessa caixinha do motor aqui, ó. Temos 6 fios aí, tá? Vou pegar o 1 e o 6 e vou
ligar eles, tá? Eu vou juntar eles aí, tá bom? E vou emendar eles aí. Vou pegar o 3 e o 5 e vou emendar. Vou pegar o 2 e o 4 e vou emendar. Formando então 3 pontas aí no caso, aonde eu vou ligar R, aonde eu vou ligar ST. R, S, T, correto? Lembrando então que a nossa rede ela é de forma resistiva, indutiva e capacitiva, tá bom? Então nós temos aqui a nossa instalação. A plaqueta do motor mostra isso para mim, então tudo certo. Tudo certo nessa instalação, tudo feito, tudo legal. Então agora sim, nós temos todos os dados, todos os itens suficientes para a minha instalação. Nós temos aqui um fusível de 10 amperes, disjuntores, motor tripolar de 4 amperes. Se então eu for escolher outros tipos de motores, então eu posso escolher de 4 amperes classe C, correto? Disjuntor motor bipolar, a mesma situação. Se eu escolher um disjuntor normal, então eu vou escolher de 4 amperes classe C, correto? O contator nosso ele é um AC3 CWM9, o relé térmico é um RW27 1D3U004, motor de um CV 4 polos 220 60 Hz. Vamos usar nesse circuito aqui botoeiras verde de 10 amperes, né, até 10 amperes, botoeiras vermelhas até 10 amperes também. Um condutor de 4 milímetros, preto, vermelho e branco, nesse caso. Pode ser preto, vermelho e marrom, pode ser preto, vermelho e cinza, pode ser outras cores, desde que não tenha essas cores padrões aí, que é o verde e que é o azul, ok? Então, nessa condição aí, nós não podemos usar. Beleza, pessoal? E nessa condição toda, nós temos aí o nosso dimensionamento conforme a minha necessidade para que ele funcione corretamente. Bom, então, para garantir o cumprimento das normas NBR, IEC 60439 e também dentro dos padrões NR10 para montagem dos painéis elétricos, o fabricante de painel elétrico deve verificar sempre a resistência dos materiais, a proteção dos invólucros, a distância correta de isolamento e de escoamento para evitar acidentes, se há proteção contra choques elétricos e se os circuitos de proteção estão íntegros às propriedades dielétricas, os limites de elevação de temperatura, a suportabilidade aos curtos-circuitos, a compatibilidade eletromagnética e o funcionamento mecânico dos painéis elétricos. Essa é a questão. Por isso que os painéis elétricos devem estar dentro aí de uma norma chamada NBR IEC 60439 e ela tem que atender também a NR10 neste caso, tá bom? Num painel desta condição, então nós vamos usar aí o menor que tiver, que é o CMF 06. CMF, pessoal, ele é exatamente o código de um fabricante. Eu peguei aqui, né, uma tabela de um fabricante, então eu estou colocando ela aqui para vocês poderem ter uma noção que todo painel elétrico ele segue exatamente uma norma e uma condição de uso, ok? Então, este painel elétrico ele deve ter aí uma dimensão mínima de 400 por 300 por 200, tá? Esta é a nossa condição. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido todo esse dimensionamento, tá? Agora é partir aí exatamente para a compra e então a instalação desta máquina, deste painel, colocar lá para funcionar, fazer toda a ligação e um abraço, certo? Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado por assistir os nossos vídeos. Não se esqueça que o próximo vídeo é uma continuação desse tutorial.
compartilhe com os seus amigos e colegas os nossos tutoriais e treinamento, tá bom? Não esqueça também, pessoal, de deixar o seu like, tá? E se inscreva no nosso canal, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado, até mais, tchau, tchau.